Mais 4 óbitos por Covid-19 são confirmados em Vitória da Conquista. Coronavírus é o principal motivo para a concessão de auxílio-doença pelo INSS. Moradores de um loteamento em Jequié denunciam tentativa de esvaziamento de lagoa para ampliação imobiliária. E ainda, Laboratório de Solos da UESB atende produtores da Bahia e de Minas Gerais. Terça-feira, 11 de maio, o UESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. A infecção pelo coronavírus passou a ser o principal motivo para a concessão do benefício por incapacidade temporária pago pelo INSS. Entre janeiro e março deste ano, 13.259 segurados do INSS precisaram se afastar do trabalho e receberam o benefício. O auxílio-doença é um benefício previdenciário pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, às pessoas que ficarem incapacitadas momentaneamente para exercer sua atividade de trabalho por mais de 15 dias consecutivos. Para a concessão do benefício, é necessário que o contribuinte passe por perícia médica, mas esse passo é dispensado caso a incapacidade do segurado aconteça por conta de um acidente de qualquer natureza ou doença profissional ou de trabalho. Desde o ano passado, com a chegada do coronavírus, a enfermidade passou a ser considerada o motivo para o pagamento do benefício por incapacidade temporária. Em 2021, o coronavírus já ocupa o topo na concessão do auxílio-doença. Mais de 13 mil segurados do INSS precisaram se afastar do trabalho e receberam o benefício devido a complicações de saúde geradas pela Covid-19. Os números foram levantados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e o número de beneficiados é quase o dobro do que a segunda principal causa da concessão do auxílio. Covid hoje já está sendo inclusive reconhecido como acidente de trabalho e é um dos motivos que no presente momento se tornou preponderante para a concessão do auxílio-doença. Primeiro, diante da incapacidade da pessoa estar no trabalho, pelas sequelas, pelos sintomas do próprio coronavírus, além de que existe o risco de contaminação no ambiente do trabalho do restante dos colegas. Para chegar ao valor pago pelo auxílio-doença, é feito um cálculo dos valores da contribuição ao INSS. Corresponde a 91% do valor que a pessoa teria direito a título de aposentadoria no momento daquela requisição. Ou seja, é feito um cálculo das contribuições que a pessoa fez ao INSS. Desse cálculo é feita uma média de acordo com, inclusive, o tempo de contribuição da pessoa, para posteriormente ser identificado qual é o valor que a pessoa tem direito a receber a título de auxílio-doença. A Prefeitura de Vitória da Conquista prorrogou até o dia 31 de maio todas as medidas temporárias de prevenção ao contágio pela Covid-19, conforme decreto municipal publicado nesta segunda-feira. Ainda de acordo com o decreto, ficam mantidos os horários de funcionamento dos shoppings, das 10 às 21 horas, e do comércio de rua e dos estabelecimentos que prestam serviços, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, e no sábado, das 8 às 12 horas. A prorrogação das medidas leva em conta a taxa de contaminação pelo novo coronavírus no município, o número de casos confirmados e a taxa de ocupação de leitos para a Covid-19 por moradores do município. Vamos agora aqui para o telão ver os dados da Covid na região sudoeste, começando por Conquista. São 27.463 casos confirmados, 97 de domingo para segunda, 429 casos ativos, 26.587 recuperados, 447 óbitos. São 4 óbitos registrados no município de domingo para segunda. Ocupação de leitos, são 70 de UTI, 89% ocupados, 78 leitos clínicos, 64% ocupados. Agora os dados de Jequié. Em Jequié são 14.652 casos confirmados, 15 de domingo para segunda, 542 casos ativos, 13.805 recuperados, 305 óbitos. Jequié voltando à sua ocupação total nos leitos de UTI. Por lá são 29, 100% deles ocupados, 58 leitos clínicos,
78% ocupados. Itapetinga agora. São 4.587 casos confirmados em Itapetinga, 6 de domingo para segunda, 52 casos ativos, 4.418 recuperados e 117 óbitos. Os municípios de Jequié, Itapetinga e Conquista estão entregando kits alimentação escolar para as famílias dos alunos matriculados na rede municipal. A distribuição desses kits ocorre em caráter excepcional, enquanto durar o período de suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia. Mesmo com as aulas presenciais interrompidas, os alunos da rede pública de ensino continuam sendo assistidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Só que agora, ao invés da merenda escolar ser ofertada diariamente pelas escolas, as famílias dos estudantes têm recebido kits de alimentação. Os gêneros alimentícios são adquiridos com recursos do governo federal e às vezes complementados pelos municípios. Desde o ano de 2020, cidades da região têm feito esse tipo de atendimento como forma de garantir a segurança alimentar e nutricional dos estudantes. É assim em Itapetinga. Nós estamos indo agora para a sexta distribuição de kits. Estamos mantendo uma média em torno de 2 em 2 meses um kit. O nosso kit ele tem 10 itens e fica em torno de R$40 cada kit desse. São 11.500 alunos. Todos os 11.500 alunos recebem um kit. Os alunos da rede municipal de Jequié também estão recebendo os kits. Os critérios de distribuição desses kits, como também a forma de distribuir e o quantitativo de kits a serem distribuídos, ele foi feito em parceria com o Conselho de Alimentação Escolar, como também em um acordo feito no ano de 2020 com a Defensoria Pública e com o Ministério Público, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação. Então, durante essa distribuição desses kits de alimentação nas nossas unidades escolares, nós estabelecemos um cronograma de entrega. Nesse cronograma de entrega, que ele é feito em 3 ciclos ou 3 meses, o CAI nos acompanha em todo momento, desde a elaboração do cronograma, como também na fiscalização da distribuição. Em Vitória da Conquista, mais de 1.700 toneladas de alimentos já foram distribuídos aos estudantes por meio do kit de alimentação escolar. Em 2021, a primeira remessa já foi entregue. Bruna Marques tem uma filha matriculada na rede municipal de Conquista. Para ela, o kit tem sido importante para a complementação da alimentação da família. É através desse kit que muitas famílias, estão tendo o que comer hoje com essa pandemia. Como eu estou desempregada, só meu esposo que trabalha, muitas vezes o que ajuda é esse kit. Chegou a hora da previsão do tempo. Vamos saber como ficam o tempo e a temperatura para a Conquista e outras cidades da região sudoeste. O frio deve continuar em Vitória da Conquista nesta terça-feira, tempo nublado e com possibilidade de chuva durante a noite. A mínima prevista é de 13 graus e a máxima de 25 graus. Na quarta-feira, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com mínima de 13 e máxima de 28 graus. A quinta-feira segue com céu encoberto, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Vamos conferir agora a previsão para outras cidades da região sudoeste. Em Caculé, sol com aumento de nuvens durante o dia e à noite o tempo segue nublado. Os termômetros registram a mínima de 17 e a máxima de 29 graus. Na cidade de Itapetinga, tempo nublado, a menor temperatura é de 18 e a maior de 26 graus. Em Jequié, tempo nublado e com possibilidade de pancadas de chuva durante a noite. Os termômetros variam entre 19 e 29 graus. No próximo bloco, moradores de um loteamento em Jequié denunciam tentativa de esvaziamento de lagoa para ampliação imobiliária. E também, o Laboratório de Solos aqui da UESB atende produtores da Bahia e de Minas Gerais. É um instante só, a gente volta já. O mestrado em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia agora vai encontrar você aqui na TV UESB.
Dia 12 de maio estreia o programa Educação em Tela. Nele, vamos abordar os diferentes temas da educação, seus desafios e possibilidades, o progresso da ciência e a produção acadêmica do PPGED-UESB. Dia 12 de maio, quarta, às 11h15 da manhã, com reapresentação às 8 da noite. Chegamos ao momento mais crítico da pandemia do novo coronavírus. Estivemos aqui, diariamente, trazendo informação, formação e conhecimento durante todo esse período. Mas com todos os hospitais cheios e o crescente número de casos, vamos ter que readequar o nosso trabalho para preservar a nossa equipe e continuar mantendo você, telespectador, bem informado. Por nossa segurança, por empatia, mais do que nunca, fique em casa. Redobre as medidas de prevenção, como o uso do álcool em gel, lavar as mãos com frequência, evitar tocar olhos e boca sem higienizar as mãos e, principalmente, o distanciamento social. Evite aglomerações, por você, pelos próximos, por todos. Surte, Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, na luta contra o coronavírus. Cada vez mais a ciência tem mostrado a sua importância. Mais do que isso, vemos nos nossos dias o quanto ela é essencial. E para além do conhecimento, as universidades públicas são grandes produtoras de ciência. E nós vamos juntos, no Universiência, conferir a produção científica das universidades públicas nordestinas. Estou aguardando você! O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. O UESB Notícias está de volta. Moradores de um loteamento em Jequié estão revoltados com a tentativa de esvaziamento de uma lagoa na localidade. De acordo com os moradores, não foi informado de quem partiu a iniciativa de secar a antiga lagoa. O que se sabe é que o objetivo é aterrar a lagoa para expansão imobiliária da área. Através de grupos de compartilhamento de mensagens pelo celular, os moradores do loteamento Sunville, em Jequié, começaram a se articular para impedir o esvaziamento de uma lagoa localizada nas proximidades da comunidade. E nós fomos surpreendidos na segunda-feira com isso. Um morador, passando, viu aquele fluxo de água, achou estranho. E quando chegou lá, se deparou com um sujeito, fazendo 2 valas nas suas laterais, funda, justamente para esvaziar, essa lagoa. E já estava acontecendo esse processo. Quando esse nosso vizinho percebeu a situação, ele, evidentemente, começou a fazer uma movimentação de moradores. Nós temos um grupo hoje em torno de 200, tem em torno de 250 moradores e que funciona muito bem. Então, ele convocou os moradores, passou a situação que estava e coisa de 10 minutos já tinham lá mais de 30 famílias no local. Chamamos alguns trabalhadores, de pedreiros, ajudantes, de construções vizinhas, e a gente conseguiu estancar esse sangramento. Segundo os moradores, o esvaziamento da lagoa se daria para a expansão imobiliária da área, o que para eles acabaria prejudicando o meio ambiente e contribuindo para a morte de diversas espécies da fauna e da flora da região. Então, fatalmente, aconteceria um desastre. Por quê? Porque é um lugar que tem muito peixe. É uma lagoa viva, de água limpa. Lá, só a gente aqui do Sunville, só a gente aqui, nós colocamos lá em torno de 5.000 alevinos de peixes. Por quê?
porque se trata de uma área de migração de aves, né? Vem aves de todo lugar, aves que a gente nunca viu, não é da nossa região, é de outros lugares, que ficam ali um período, possivelmente se alimentam, descansam para novamente seguir seu rumo e sua viagem, né? E isso é uma coisa que nós precisamos defender, precisamos travar uma briga, se for possível, se for o caso, para que se conserve esse local, né? É um bioma vivo, é uma coisa viva, né? Após a mobilização da comunidade, as discussões em torno da área continuam. Para preservar o local, os moradores, inclusive, já apontam sugestões. O que nós queremos, na verdade, é que a prefeitura, né, ela assuma aquele local, que ali se torne um parque florestal, né, porque é um lugar grande, muito bonito, com lagoas, com vida, com aves, né, e que ali seja dada a devida importância que tem, não é? E nós, moradores, queremos também ajudar nessa fase, nessa parte de reflorestamento e fiscalização do lugar. Sobre esse assunto, nós entramos em contato com a Prefeitura de Jequié, que ficou de nos responder, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. Há 26 anos, o Laboratório de Solos da UESB vem realizando o papel educador e auxiliador na comunidade. Criado com o objetivo de atender a matérias específicas de solo do curso de agronomia, hoje o laboratório funciona tanto para o aprimoramento acadêmico dos futuros agrônomos, como dos estudantes do curso de engenharia florestal. Além disso, a análise de amostras na região sudoeste, abrangendo até o norte de Minas Gerais, é outro ponto de destaque e reconhecimento. Desde 1995, o Laboratório de Solos da UESB contribui para uma análise técnica do solo das propriedades rurais da região. O espaço faz exame químico e físico das amostras enviadas e auxilia na produção regional. Tudo começa com o recebimento do material, que é protocolado. Após isso, é feita a secagem e o destorroamento. Esse substrato é passado em uma peneira de 2 milímetros e ensacado. A gente retira uma amostra, um volume de solo aqui já determinado pelo procedimento para análise de 10 centímetros cúbicos de solo, que a gente faz as medições mediante esse utensílio aqui que a gente chama de cachimbo, né? Rotineiramente conhecido como cachimbo. Então, aqui nós temos um volume de 10 centímetros cúbicos, no qual nós vamos retirar esse volume de solo e adicionar nesses LMAIAs acondicionado aqui nesse conjunto que nós chamamos de bateria. Então nós tiramos uma amostra e colocamos nessa bateria aqui para a determinação de fósforo e colocamos uma outra amostra para a determinação de cálcio, magnésio e alumínio e uma outra amostra com esse mesmo volume para que a gente possa fazer a determinação do pH de solo daquela mesma amostra. As baterias são levadas para outro espaço onde é feita a adição da solução extratora de fósforo, de cálcio, magnésio e alumínio. O solo mais as soluções são colocadas no agitador por 30 minutos e mais 24 horas de descanso. Após esse período, é retirado 25 ml da mistura. O material é colocado em 2 baterias diferentes para a determinação do cálcio, magnésio e alumínio. Bom, a determinação de cálcio, magnésio mais alumínio é justamente para que a gente possa quantificar esses elementos no solo. No fotômetro de chama, o técnico do laboratório faz a determinação do potássio e do sódio. E no fotocalorímetro é realizada a determinação do fósforo. O laboratório também determina o pH do solo, que é o potencial de hidrogênio. Quanto mais H2, mais índice de acidez o solo tem. Esse recipiente ele vai sofrer também uma agitação, permanecer por um repouso e posteriormente a gente faz a determinação aqui no equipamento chamado pHmetro, que ele vai dar uma estimativa da atividade desse hidrogênio que, quando em atividade alta, ele causa problemas de disponibilidade de nutrientes. Após todo o estudo, o laboratório emite um laudo para que o produtor possa, junto com o técnico da propriedade, atuar na melhoria do solo. O Laboratório de Solos da UESB atende produtores da Bahia e norte de Minas Gerais. Todo o procedimento é feito para apresentar ao produtor um diagnóstico do solo da sua propriedade.
Apesar disso, ocorrem erros nas análises, por conta de amostragens de solo coletadas de forma inadequada. A gente pode falar que 99% das vezes que ocorre algum problema de análise, ela ocorreu anterior à chegada dessa amostra aqui no laboratório. Então, a gente ressalta que a coleta da amostra no campo, ou seja, antes dele trazer aqui para o laboratório, ela é imprescindível que seja colocada critérios para que ele possa coletar essa amostra do solo. E não é possível que o produtor ele traga apenas uma amostra da propriedade como um todo. Então, há necessidade de se fazer essa separação aí desta área total em glebas, de acordo aí com as características do solo, principalmente de cor e textura do solo, que ele pode obter aí mediante a orientação do técnico que está o acompanhando. E assim a gente encerra a edição de hoje. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 34248763. Obrigado pela companhia, se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais.